Fala, mestres, sejam bem-vindos à nossa aula de Price Action. Hoje eu vou ensinar para vocês, então, começar a introduzir para vocês o Price Action. Essa que é, para mim, a principal técnica que eu utilizo para fazer análises de swing trade, mas você pode utilizar em qualquer tempo gráfico e em qualquer tempo de negociação. Você pode utilizar para fazer swing trade, day trade, hold, você pode utilizar para fazer em conjunto com a análise técnica. E qual basicamente é a principal diferença da análise técnica? O que vocês estão vendo aqui é um gráfico limpo, onde você vê candles positivos, candles verdes e candles vermelhos que representam dias negativos, assim como a gente já deixou claro na nossa aula sobre candles. E o analista gráfico, diferentemente do analista técnico, ele vai focar na análise da ação do preço, ou seja, a gente vai verificar em um gráfico limpo qual está sendo o preço, qual está sendo a direção do preço, o que o mercado está nos mostrando, o que o mercado está nos dizendo. Para você entender exatamente a diferença, o analista gráfico ele utiliza mais projeções, como por exemplo, a gente faz linhas de desenho, onde a gente encontra, por exemplo, suportes e resistências descendentes, formando, por exemplo, um elemento de cunha, e essa cunha faz com que o preço, ao final dessa cunha, o preço estoure, e aí se o preço subir e se suportar sobre essa cunha de alta, ele vai ter uma direção de movimento de alta. Esse é o foco do Price Action. O Price Action também ele consegue estabelecer onde são os principais suportes e resistências. Então a gente pega e olha aqui, ó, a gente já consegue verificar que, por exemplo, aqui o preço ele tocou várias vezes e voltou a subir, ou ele se aproximou, né? Ele se aproximou, tocou e voltou a subir. E então aqui a gente já encara que isso aqui é um suporte extremamente forte, porque ele já foi testado várias vezes, certo? E o preço tocou ali e voltou a subir, como se fosse uma bolinha mesmo. Vamos dizer que a gente jogasse a bolinha para cima, que no caso a bolinha é o preço do ativo, ele volta, cai no chão, toca mais uma vez, cai no chão e ele vai perdendo força e funciona da mesma maneira, tá? Então o Price Action, ele é basicamente você voltar no tempo. Quando eu era criança, eu olhava para as nuvens no céu e eu queria encontrar desenhos ou padrões de desenhos nas nuvens. Por exemplo, eu via às vezes uma girafa, às vezes eu via um leão. Só de olhar para a nuvem eu imaginava uma imagem e basicamente isso se reflete na análise gráfica utilizando a ação do preço. Só que a gente vê e existem vários padrões já reconhecidamente percebidos por todos que operam e que fazem operações de trade há muitos anos mesmo, que a gente consegue visualizar algumas imagens gráficas que podem nos direcionar aos próximos movimentos antes do que qualquer indicador técnico. Porque como é que funciona o indicador técnico? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, para ficar bem claro e ficar bem fácil de entender. Então, por exemplo, como é que funcionam indicadores técnicos, tá? Agora eu vou pegar então o indicador técnico aqui. Vamos pegar uma média móvel aritmética de 5 períodos, tá? 5 períodos representa então 5 candles aqui. Ele vai verificar, ele vai fazer uma média de preço nesses 5 1, 2, 3, 4, 5, nos 5 candles aqui. Então a gente tem, eu desenhei 6 candles aqui, tá? Mas a gente quer, por exemplo, saber qual é a média de preço dos próximos candles em direção futura. Então o indicador de média móvel aritmético, que é um dos primeiros indicadores que a gente tem contato quando a gente entra no mercado volátil, no mercado de trade, a gente verifica então, por exemplo, que esse candle aqui, ele teve um preço, fechou o preço a 40, tá? A 40 dólares ou reais. Aí o segundo dia fechou mais um candle de 60 dólares, tá? Ou 60 reais, ou seja, o preço ele subiu para 60. No outro dia caiu para 10. No outro dia ele foi para 70, fechou o dia a 70. E no quinto dia ele fechou a 80, tá? Esse aqui, ó, vocês desconsiderem esse último aqui, tá? Eu vou só fazer do 40, 60, 10, 70 e 80. Então, a gente pega a calculadora, a gente vai pegar então somar. Então, vamos somar o primeiro candle de 40 dólares ou reais, tá? Vamos pegar para 40 dólares. Mais, no segundo dia, 60 dólares. Então, 60 dólares. Mais 10 dólares, terceiro dia.
mais $70 quarto dia, mais $80 quinto dia, e faz 260 dividido então por 1, 2, 3, 4, 5 candles. Então tem 5 candles aqui, porque a gente quer ver a média móvel de 5. Aí o que vai acontecer? Vai formar nesse sexto candle, vai aparecer um desenho, vai aparecer um pequeno desenho, vamos colocar aqui, uma pequena linha, como se fosse uma linha azul assim, ó, tá? E aí vamos imaginar que surgiu um outro candle e ele vai então pegar e vai somar agora este aqui e os cinco posteriores a esse novo candle. Então vamos imaginar que surgiu um novo candle aqui. Ele valia, tá? Vou pegar aqui. Ele valia $20. Então a gente agora vai somar esse aqui com mais os outros de trás até fechar os 5. Então a gente vai desconsiderar o de 40, que foi o primeiro candle, porque na média móvel de 5 períodos ele vai considerar só os 5 períodos posteriores, tá? E aí vamos dizer que deu um valor então maior. E aí a linha, ela vai... Então a gente soma e a linha vai fazer isso aqui, ó, tá? Então ela vai começar a formar uma linha direcional de média móvel de períodos posteriores. Isso quer dizer o quê? Um sinal atrasado. Então quando a gente utiliza qualquer indicador para análise técnica e não análise de price action, a gente está utilizando então, deixa eu ver aqui, vou colocar o MA aqui, ó, Moving Average, tá? Ó, vocês viram que apareceu uma linha, tá vendo? Apareceu uma linha no preço, ó, de 9 períodos, no caso, tá? Então, quando você vem aqui em editar, você vai colocar, por exemplo, vamos colocar de 5 períodos. Ele vai pegar vai fazer uma linha mais curtinha. Quanto maior os períodos, maior vai ser a distância da linha, porque ele vai pegar uma média de maiores valores. Então, de 200, ó, uma média de 200, ele vai fazer uma curva, ó, maior. Por quê? Porque ele está pegando a média desde aqui dos candles para trás, tá? Então, desses candles aqui para trás, ele está pegando essa média e está fazendo esse tipo de movimento, e assim ele vai fazendo, desenhando sempre um candle à frente para trás até formar o desenho, assim como eu expliquei aqui, tá? Então as linhas elas vão fazer médios. Então você pode adicionar várias linhas dessa aí, e muitos analistas técnicos fazem vários, né? Eles utilizam um conjunto de linhas que a gente pode chamar aqui de QEMA, tá? O QEMA aqui, ó, que é esse aqui, que ele já usa 4 linhas, ó. Tá? Então ele pega várias linhas com períodos de dias anteriores diferentes. Só que isso aqui é análise técnica. Ou seja, o analista técnico ele vai esperar o cruzamento de uma dessas linhas para tomar uma certa decisão. E isso pode demorar. Ou seja, por exemplo, quem comprou aqui, quem fez price action e comprou aqui e não esperou esse cruzamento dessas linhas acontecer, já teve um lucro muito antes, ou seja, já conseguiu ter um lucro aí, por exemplo, de um movimento de 40%. Então, se você é somente analista técnico, tá? Você teria perdido essa alta, porque você esperaria o cruzamento dessas linhas, dessas médias móveis, apontando um momento de compra, e aí você faria a compra. Só que quem opera com price action já estaria embolsando lucro há muito tempo, porque no price action, como é que a pessoa saberia que esse preço ele poderia subir? Porque ele poderia usar uma linha, uma cunha descendente, onde o preço do ativo tende a subir, tá? Ele tende a subir se ele tem um rompimento dessa linha de tendência de baixa, ou a LTB. Então teve um rompimento, mesmo que você tivesse comprado de forma tardia no price action, você ainda teria assim lucro, enquanto que um analista técnico ainda não teria entrado nessa posição, nessa operação, utilizando única e exclusivamente sinais técnicos, tá? Ou indicadores técnicos. Então essa é a vantagem de você utilizar price action. Você consegue encontrar oportunidades de compra fazendo literalmente desenhos que são conhecidos no meio operacional, certo? Você tem uma vantagem sobre quem não consegue operar com price action. E agora nas próximas aulas eu vou explicar quais são as vantagens e desvantagens do price action, dessa técnica, e também vou mostrar para vocês quais são as figuras que eu utilizo para me embasar, para fazer uma compra ou uma venda com base única e exclusivamente em figuras de price action.
Então, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula.